É muito caro morar sozinho na Universidade Federal? Será que é difícil demais para se manter lá? Como que é o processo de aluguel? Qual a faixa de preço de kitnets, de apartamento para 2 pessoas? Como que funciona? Vale a pena dividir as despesas? Gente, essas eram dúvidas que ficavam ali, ó, matutando na minha cabeça por muito tempo, até eu ir de fato até a minha universidade, alugar um apartamento, uma kitnet, né, só pra mim, e resolver tudo. E eu sei que essas são dúvidas de muita gente, porque como eu disse, eram as minhas. Então, é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. A gente vai ter uma conversa de amigos aqui, onde eu abro o jogo e conto tudo pra vocês sobre esse processo, dou uma noção ali de valores também pra você que tá pensando em se mudar e ir pra sua universidade, vai ter que sair da sua casa e morar sozinho, ou então que tem esse sonho de um dia conseguir fazer isso. Tenho certeza de que vou conseguir esclarecer algumas dúvidas aí nesse vídeo, dúvidas que com certeza teriam me ajudado muito antes de eu de fato passar por essa fase. Mas antes da gente começar, eu não posso me esquecer de... Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e no ano passado, no SISU 2021.1, eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, e hoje em dia sou universitária, tô cursando jornalismo na Federal. Bora começar então, e antes eu só não posso me esquecer de que eu abri uma caixinha de perguntas lá no Insta para conseguir responder também as dúvidas de vocês, algumas dúvidas que eu já não tinha trazido pro vídeo, então mais pro final eu vou responder, sim, as perguntinhas lá do Insta, algumas perguntas diferentes que eu fui escolhendo de acordo com o que eu já não ia falar. Mas, gente, então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o aluguel. Eu não sei se vocês entendem muito disso, mas eu, pelo menos, era bem leiga antes de ter que passar por todo esse processo, né? Porque eu fui atrás, fui resolver tudo sozinha. Então, o aluguel, ele funciona de 2 formas que você consegue alugar. Tem o calção e o fiador. Algumas imobiliárias oferecem também outros meios, mas esses são meio que os principais ali, sabe? Que você vai encontrar em praticamente todas as imobiliárias que você for atrás para alugar um apartamento, uma kitnet, uma casa, etc. O fiador é alguém que vai ficar ali para caso você não pague o aluguel. Então, normalmente, essa pessoa tem que assinar um contrato, tem que dar o nome dela, os documentos, colocar todos os bens ali na mesa, tipo, olha, é isso que eu tenho, porque caso você não pague o aluguel, o responsável vai ser aquela pessoa. No meu caso, não deu para ser por fiador, porque o fiador tinha que ter uma casa quitada até uma certa distância de Uberlândia, né, que é a cidade que fica a UFO, e como eu sou de bem longe, eu sou aqui do interior de São Paulo, não teria como ser por fiador, então não teria ninguém para ser o meu fiador, eu tive que fazer por calção. Como que funciona o calção? Você meio que adianta alguns aluguéis para caso você não pague ali no seu contrato, eles vão e pegam desse dinheiro. Em Uberlândia, você precisava adiantar 5 meses de aluguel como calção. Então você somava ali quanto que é o seu aluguel por mês, faz vezes 5, esse é o valor do seu calção, sem o condomínio incluso, tá? Então, por exemplo, vamos chutar aqui que o seu aluguel é R$500 por mês. Você vai ter que fazer um calção de 2.500. E, gente, isso de ter que adiantar 5 meses, eu assustei bastante no começo, porque pelo menos aqui na minha cidade do interior de São Paulo, são normalmente 3 meses de aluguel que você tem que adiantar, pelo que os meus familiares já tinham me dito e etc. Então eu tava esperando que fosse ser nessa faixa, mas lá em Uberlândia, no caso, eram 5 que você precisava adiantar, né? Você precisava dar como calção para conseguir fazer o contrato de locação e etc. Eu não sei como é nas outras cidades, mas em Uberlândia eu fiz meio que essa... Vi em várias imobiliárias, né? Fui correr atrás disso e quase todas que eu vi eram 5 aluguéis que você precisava, então, para dar de calção. E, gente, o calção, ele é um dinheiro que volta para você, tá? Quando você finaliza o seu contrato, vai deixar o imóvel que você tá alugando, esse dinheiro, ele volta para você. Com a imobiliária que eu fechei, ele volta com o rendimento da poupança. Eu não sei se é assim em todas, mas então tem meio que esses dois aí, tem o calção e o fiador. O calção vai depender muito da região que você tá, da sua área, de quantos aluguéis você vai ter que adiantar. Como eu disse, o condomínio não vai incluso no calção, então você não precisa adiantar ele junto com os aluguéis. Mas vamos falar então de faixa de preço de condomínio? Gente, lá de Uberlândia, pelo menos, que eu tava vendo, primeiro eu tava vendo apartamento de 2 quartos, depois eu fui ver kitnets. E assim, todos os aluguéis, perdão, os condomínios que eu vi estavam na faixa de R$100 a R$175 por mês. Isso depende muito, claro, da região que você tá e também do que tá incluso nesse condomínio. Então, no meu condomínio, no caso da kitnet que eu aluguei, tá incluso a água.
a água e a manutenção geral do prédio, essas coisas. Tem condomínios que o gás encanado já está incluso, tem condomínios que tem portaria também, que tem portão eletrônico, salão de jogos, piscina, essas coisas. Então, quanto mais coisas estiverem inclusas ali por mês, maior vai ser o valor do condomínio. Mas em Uberlândia, ali nos prédios universitários que estavam em volta da faculdade que eu pude ver, o valor varia de 100 a 175 reais por mês. Bora então conversar agora sobre o que eu acho que vocês mais estão ansiosos, mais estão me perguntando e têm dúvidas, que é quanto a valores de aluguel. Então, quanto que custa para você alugar uma kitnet, um apartamento de 2 quartos e etc. Gente, vamos lá, esses valores então são referentes à UFO, mas eu acho que não varia tanto aí se você estiver em uma região mais afastada, um pouco longe, né, de Uberlândia. Eu acho que fica nessa faixa, que é ótimo para ter uma noção. Então vamos lá. Primeiro, quando eu comecei a procurar, eu tava vendo apartamentos de 2 quartos e 2 banheiros, porque até então eu ia dividir o apartamento. E, gente, todos os que eu vi estavam na faixa entre R$1.000 e R$1.200 por mês, sem o valor do condomínio, então só o aluguel em si. Tinha uns que eram maiores, sabe, em espaço, que podiam chegar até a 1.300 ou 1.275, mas eu acho que é um bom valor pra gente ficar aí, entre 1.000 e 1.200, porque quase todos, literalmente, que eu vi estavam nessa faixa de preço. Então isso, apartamentos de 2 quartos, no caso para 2 pessoas, né, para você dividir com alguém. Agora, eu sei que tem muita gente que não quer dividir, que quer morar sozinho, então a kitnet eu acho que é a melhor escolha, né, tanto que foi a que eu optei. E kitnets, gente, lá em Uberlândia, pertinho da UFO, estavam todas variando na faixa entre 500 a 700 reais, também sem o condomínio incluso. Eu acho que a maior parte das que eu vi estava nessa faixa de 650, 670. Tinham algumas que talvez ficavam um pouco mais afastadas, que você achava por 500, 550. Então, acho que essa faixa aí de 500 a 700 reais por mês. Gente, quando a gente para pra pensar de verdade, os valores dos apartamentos, eles são um pouquinho salgados, digamos assim. Principalmente quando a gente leva em consideração que somos universitários e que é mais difícil. Então, existem opções que são mais baratas e essas opções, no caso, são as pousadas e as repúblicas, que é quando você divide com mais pessoas, você fica normalmente numa casa com mais vários outros universitários e vocês dividem as despesas, ou então tem pessoas que moram lá perto que alugam quartos também. E vamos começar com as pousadas, então. Os valores que eu vi, mais ou menos, de pousadas variavam entre 650 e 700 reais por mês. Tinham algumas que chegavam até 800, dependendo também do que estava incluso. Então, normalmente, esses valores já são com as contas do mês inclusas, tá, gente? Não é só o aluguel, como eram os apartamentos, já são as contas também. Então, normalmente, água, energia elétrica, internet. E depende também, porque alguns você divide o quarto com outras pessoas e em outras pousadas o quarto é individual. Então, tudo isso meio que vai afetar ali o valor, mas então acho que a gente pode fechar entre 650 e 800 reais, que fica mais ou menos nessa faixa etária, já com as contas do mês inclusas. Quanto às repúblicas, eu não encontrei muitas a essa altura do campeonato, já com as aulas presenciais quase para começar. As minhas aulas vão começar agora no dia 2 de maio, já lá na UFO. Então, assim, eu não achei muitas, mas de uma base que eu pude ter do que eu tava olhando há um tempo atrás e de algumas que eu encontrei agora, eu acho que o valor também fica nessa casa de 500 a 700 reais por mês, já com as contas inclusas. Isso vai depender muito do tanto de pessoas que você for dividir, então quanto mais pessoas dividindo ali a casa, a república, né, mais em conta fica por mês. Então eu acho que se você procurar bem, você consegue achar um lugar até por uns 450 por mês, de repente, já com as contas inclusas. Como eu disse, depende de quantas pessoas vão estar ali naquela república dividindo. Agora que a gente já conversou sobre valores, vem aquela dúvida, tá, Duda, mas onde que eu encontro essas repúblicas, essas pessoas? Onde que eu acho gente para dividir o apartamento, para dividir as despesas? Que eu vejo ofertas de apartamentos para alugar e etc. E, gente, dica de ouro é você procurar grupos, normalmente são grupos do Facebook, para você entrar, que tem repúblicas, tem pessoas anunciando lá o tempo todo. No meu caso, eu entrei em um grupo que chama Repúblicas de Uberlândia, mas com certeza a sua universidade, a cidade que fica a sua universidade tem também, e lá é cheio de universitário que tá procurando gente para dividir o apartamento. Pessoas anunciando vagas em repúblicas, pousadas para estudante, então vira e mexe tem alguém, tipo, eu tenho uma vaga feminina a tantos metros da UFO, isso aqui tá incluso e esse é o preço. Ou, tem vaga masculina, isso que tá incluso.
Então, foi, assim, gente, uma salvação e é uma boa vocês entrarem nesses grupos. Eles não falam só de aluguel e etc. Tem gente vendendo móveis também, então de repente que já tá se formando e tá deixando o apartamento e vai vender os seus móveis. Tem muita coisa lá. É gente anunciando o tempo todo, gente procurando pessoas para dividir despesa. Então, eu acho uma boa vocês procurarem esses grupos. Foi algo que me ajudou muito e que na maior parte das vezes a gente não fala muito sobre, né? Então, fica aí essa dica de ouro pra vocês. Bom, acho que eu conversei com vocês sobre valores, sobre algumas dicas ali que eu precisava passar, que com certeza vão ajudar nessa fase, porque é complicado, né, gente? Nós vamos meio que no escuro ali tentando achar e é muita novidade, do nada cai no seu colo aquela responsabilidade de tá, preciso ir pra outra cidade, preciso me virar e achar um lugar pra morar, preciso pagar conta agora, que até então acho que a maioria já morava com os pais. Então, assim, é complicado. Mas acredito que essas dicas vão ajudar. E agora, então, bora responder as perguntas que vocês me fizeram lá no Insta. São dúvidas que eu não respondi até aqui e que eu acho que podem ajudar também, que são as dúvidas de vocês. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais agora. Então, bora responder as dúvidas que vocês deixaram na caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, a primeira que eu separei aqui é do João Pedro Gomes. É bom dividir as despesas da casa com os colegas de república? E, gente, acho que sim, né? Depende muito da pessoa, mas acho que majoritariamente a resposta é sim, porque claramente vai ficar mais leve pra você no mês. Uma coisa é você ter que pagar e arcar com tudo sozinho, outra coisa é você ter pessoas pra dividir. Então, acredito que sim, é uma boa dividir despesas, dividir apartamento, república. A questão é que você tem que ter muito em mente, ter muito amadurecido na sua cabeça que não é fácil morar com outras pessoas, porque você tem a sua rotina, as outras pessoas têm as delas, então talvez tenha conflito, não vai ser fácil no início. Tenha isso em mente, sabe? De que dividir apartamento, dividir república, conviver com outras pessoas ali que de repente você não conhece, que você vai estar conhecendo já na convivência, não é fácil. Então, acho que tem esses dois lados aí, de que sim vai te ajudar muito por mês, vai desafogar um pouco as coisas, né? As despesas todas vão cair pela metade e tem essa parte de que tenha em mente, tenha isso maduro na sua cabeça. Não é fácil conviver com outras pessoas, não é fácil morar junto, dividir tudo. Então, acredito que, no geral, a resposta é sim. Por exemplo, pra mim, que ia dividir o apartamento até então e depois me vi sozinha, tive que ir atrás de uma kitnet e arcar com tudo sozinha. O que mais pesou, eu acho, foram os móveis. Não é nem tanto aluguel e essas coisas, porque se você pegar um apartamento de 2 quartos e dividir o valor na metade, meio que fica o valor de uma kitnet. Então não foi nem o valor e etc. Acho que o que mais pegou pra mim foram os móveis que eu tive que comprar tudo sozinha, porque até então seria dividido em 2. E que, gente, nada tá barato hoje em dia, convenhamos, né? Pelo contrário, tá tudo muito caro. Então, tem esses prós e esses contras, sabe? Ter que arcar com tudo sozinho não é fácil, mas também não é fácil conviver com outras pessoas ou com outra pessoa. Então, eu acho que tudo vai depender do que você precisa agora, se você é uma pessoa que consegue ali com facilidade conviver com outra e etc. Mas eu acho que no final das contas vale a pena sim. Essa próxima pergunta é da Lorena Camille. Demora para sair o contrato de aluguel? Olha, no meu caso não demorou muito. A imobiliária me deu um prazo de 24 horas depois que eu fui lá, vi o apartamento, preenchi a ficha de cadastro para dizer se estava tudo certo, então se tinham aprovado a minha ficha e que o apartamento já era meu, digamos assim. Então teve esse prazo de 24 horas, eu fui para Uberlândia numa sexta, vi o apartamento tudo, e aí no sábado à tarde eles já me retornaram dizendo que estava tudo ok, e o contrato para assinar tudo certinho veio, eu acho que coisa de 5 dias depois, uma semana depois, assim, no máximo. Então, pelo menos comigo foi bem rapidinho. Agora, a próxima pergunta é da Samara Oliveira. Espero ter pronunciado certo. Você acha que compensa ir meses antes das aulas só para ir conhecendo a cidade? Ansiosa aqui. Olha, eu conheço bem essa ansiedade, falar pra vocês que não foi fácil ficar meses esperando para ir para Uberlândia para ter as aulas presenciais. Mas assim, eu acho que ir meses antes talvez não compense. Porque eu acho que até aqui já deu pra ter uma boa noção de valores e a gente vê que não fica barato se manter em outra cidade assim. Então, acho que depende da questão e das circunstâncias ali. Se você quiser ir para a cidade que fica a sua universidade, se mudar tudo uns meses antes, para de repente procurar um emprego, começar a trabalhar, eu acho que vale a pena. Agora, se você quer se mudar só para conhecer a cidade, talvez a gente possa mudar esse ir para lá meses antes, para ir para lá umas semanas antes.
Eu acho que umas 3 semanas é o suficiente para você conhecer, se situar na cidade, etc. Eu entendo essa ansiedade, mas eu acho que pela questão de valor, talvez não valha a pena, gente. Pra vocês terem uma noção, tipo, eu queria muito ir antes pra conhecer a cidade, mas eu tô indo me mudar de fato pra Uberlândia no dia 29 agora de abril, e as minhas aulas já começam no dia 2, então assim, não vou ter nem muito tempo ali pra me situar no espaço. Mas eu acho que é uma boa, talvez você ir umas semanas antes pra já ir conhecendo e ficando mais habituada à cidade nova, né? A última pergunta que eu vou responder, porque eu acho que esse vídeo já tá longo demais, eu sempre me empolgo, gente, quando eu ligo essa câmera pra conversar com vocês, é impressionante. Mas a próxima pergunta, então, é da Merosa02, também espero ter pronunciado certo, que é como vai ser a questão da alimentação? Tem RU na facu? E, gente, sim. Tem um restaurante universitário na UFO, são R$3 uma refeição, então um ticket de refeição custa na faixa de R$3 e você consegue também ir atrás para pegar auxílios para conseguir, né, almoçar, jantar, café da manhã de graça no restaurante universitário. Então eu acho que eu vou ficar bastante assim com a comida do RU. Quando não tiver em fim de semana e etc, eu me viro, faço uma comidinha bem básica ali em casa, mas eu acho que a alimentação vai ficar quase que toda por conta aí do RU. Enfim, acho que foi tudo. Acho que eu consegui conversar sobre tudo com vocês e responder algumas dúvidas que eu não respondi ao longo do vídeo. Muito feliz de trazer esse vídeo pra vocês, porque eu acho que teria me ajudado bastante a assistir algo parecido uns meses atrás. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra ter certeza de que você não vai perder nada desses próximos passos aí da vida universitária. Vou mostrar tudo pra vocês, como vai ser as aulas presenciais, como é estar morando sozinho em outra cidade, afastada de casa, da família. Vocês vão acompanhar tudo dessa nova fase. Me segue no Insta, porque vocês conseguem acompanhar tudo em tempo real. Por lá tem conteúdos muito legais vindo pro Instagram. Deixa aqui nos comentários se você vai se mudar ou então já se mudou para outra cidade, se isso tá prestes a acontecer com você ou se você sonha que isso aconteça. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!